Olá, está no ar mais um Conversa e Cidadania e hoje eu recebo aqui na Câmara Municipal o médico homeopata e também diretor do Instituto Roberto Costa, o Dr. Carlos Lírio. Muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite de poder estar aqui falando sobre homeopatia e outras terapias alternativas. Dr. Lírio, vamos falar um pouquinho do Instituto Roberto Costa, do qual você é diretor. De onde surgiu, como surgiu essa ideia? O Instituto Roberto Costa, ele é uma instituição que criada pelo próprio Roberto Costa, chamava-se Centro de Estudos e Pesquisas Homeopáticas de Petrópolis, criado na década de 80, com o objetivo de trabalhar, de pesquisar, de difundir a homeopatia e principalmente os chamados nosódios vivos, né, que foi uma criação do Dr. Roberto Costa, que nada mais é do que uma técnica de produção de medicamento, de uma vacina homeopática, né? Então o Instituto, o Centro de Estudos, ele nasceu aqui no consultório do Dr. Roberto Costa, aqui no edifício Arcádia, bem próximo aqui à Câmara, né? Nasceu ali, onde ele trabalhou durante muitos anos, esse grupo, e trabalhou não só essa ideia da difusão da homeopatia, mas ele também trabalhou a difusão de outras terapias alternativas associadas à homeopatia, né? A acupuntura, o reiki, terapia floral. Ele foi um grande incentivador de todas as terapias alternativas e, assim, o carro-chefe do Centro de Estudos são os nosódios vivos, né? E aí, no ano de 2003, depois que o Dr. Roberto Costa faleceu em 97, esse legado, essa instituição, ela ficou um pouco órfã, né? Esse legado, ele ficou um pouco, assim, como eu disse, órfão. E em 2003, em convênio com a Prefeitura de Petrópolis, nós já à frente do Instituto, à frente do Centro de Estudos, rebatizamos essa instituição com o nome de Instituto Roberto Costa e começamos a trabalhar essas práticas dentro do Sistema Único de Saúde, né? Até hoje já fazem 11 anos em que essa instituição existe com o nome de Instituto Roberto Costa. E foi um avanço para a época, Dr. Lírio, trazer a homeopatia para dentro do SUS aqui em Petrópolis? Sim, eu acho, assim, foi na época, em 2003, 2004, era um momento ainda que a homeopatia não era uma política de saúde no Sistema Único, não era uma política nacional de saúde, né? Existiam iniciativas de prefeituras isoladas em que tentava-se consolidar a homeopatia dentro do Sistema Único de Saúde. O Instituto foi eu entendo que foi uma iniciativa importante aqui no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, uma vez que ele passou a ser, talvez ainda seja uma das poucas instituições que se tornaram credenciadas no Ministério da Saúde para a prática da homeopatia dentro do SUS. 2 anos depois, em 2006, na verdade, 3 anos depois, em função dessas iniciativas isoladas de prefeituras, e na qual a Prefeitura de Petrópolis teve um papel determinante nisso, o governo federal resolve editar uma política nacional de saúde chamada Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares de Saúde, introduzindo e financiando as práticas integrativas dentro do Sistema Único de Saúde, ou seja, se tornou uma realidade nacional, né? Onde o SUS passa a ser o fomentador e o financiador dessas práticas. Dr. Lírio, por que usar a homeopatia e não a alopatia? Isso é assim, eu vou te dar uma noção, eu entendo que a homeopatia, ela não é uma prática que se confronta com a alopatia, né? Eu não vejo ela assim, eu vejo ela como uma prática, como o nome diz, dentro do SUS, um complemento, né? Mas assim, no meu entendimento, eu observo que a homeopatia ela poderia ser muito mais
utilizada como um recurso terapêutico de primeira escolha na maior parte das doenças que acometem a população, ela poderia ser como em alguns países no mundo acontece hoje, principalmente países desenvolvidos. A população busca primeiro o tratamento alternativo como solução dos seus problemas e na maioria das vezes resolve. A alopatia deveria ser a segunda, na maioria das vezes, a não ser, tirando aquelas situações agudas, de emergência, de trauma, no domínio das doenças crônicas, né, principalmente doenças degenerativas, crônicas, a homeopatia, ela é uma solução muito mais, eu digo, eficaz e muito mais barata para o Sistema Único de Saúde, né? Muito mais barata, muito mais simples de se fazer. Qual a diferença na atuação do organismo do corpo humano da homeopatia em relação à alopatia? Qual a diferença? A homeopatia, como todas as terapias alternativas, a grande diferença dela para a alopatia é que elas buscam a cura que existe dentro do próprio organismo, né? Eu sempre gosto de citar um exemplo, que é o seguinte: se você fizer um ferimento no seu braço, né, você faz um ferimento, esse ferimento, se você não fizer nada, né, se você não correr para o hospital, você vai observar que esse ferimento, o corpo vai fazer um coágulo, ele vai depois fazer uma casquinha, ele vai naturalmente ele vai curar essa ferida, né? Isso seria o caminho homeopático, despertar esse caminho natural. O caminho alopático seria eu fazer um corte e sair correndo para dentro de um hospital para dar um ponto, suturar, usar antibiótico, ou seja, o corpo, ele é capaz de curar qualquer doença. Qualquer doença. Isso eu tenho absolutamente convencimento disso. Ele tem sabedoria ele já vem programado para curar qualquer doença, né? E a homeopatia, as terapias alternativas, elas visam buscar despertar essa informação natural. A alopatia, o tratamento artificial químico, ele entende que deve existir em qualquer situação de doença uma intervenção artificial, né? Seja com medicamentos químicos, seja com cirurgia, seja com mas uma não confronta a outra, são situações complementares, como eu disse. Numa situação de trauma, a medicina alopática é imbatível, né? Uma situação traumática, mas nas situações agudas, na maioria das vezes, a medicina convencional alopática é a medicina de escolha. Mas nas situações crônicas, onde a gente precisa despertar essas forças autocuradoras, eu acho que as terapias alternativas, a homeopatia, a acupuntura, a terapia floral, elas são indicadas. Doutor Lírio, os que defendem a alopatia falam que a homeopatia ela não tem fundo científico, é isso mesmo? Há alguns anos atrás, digamos assim, há 100 anos atrás, essa afirmação era muito mais forte, né? Isso foi até mais ou menos ao meio do século passado, quando a física ela começa a mostrar uma nova compreensão para a realidade da matéria, né? Até então a gente entendia a matéria, entendia-se a matéria como algo estático, né? A gente entendia o corpo como um emaranhado de células e tecidos e de uma forma estática, né? A ciência compreendia a vida dessa forma, né? A física atômica, a física quântica, que se chamam de física quântica, né? A física da relatividade, começou a mostrar que a realidade da matéria é diferente, né? A matéria, na verdade, ela é energia pura, né? Isso significa dizer que os nossos corpos e a matéria, ela é altamente dinâmica e energética, ou seja, ela o tempo todo ela está em constante transformação. E essa realidade fez com que vem fazendo com que a ciência comece a mudar o seu paradigma, né? Os seus métodos de investigação.
Então, aquilo que a gente entendia há 100 anos atrás como científico já começa a ter uma mudança grande nos dias de hoje, né? E principalmente as terapias energéticas, né? A homeopatia, a acupuntura, a yoga terapia, as terapias meditativas, elas começam a ter uma outra visão da ciência, né? A gente começa, em resumo, antes a gente tinha a realidade da vida como corpo, como se o corpo produzisse a mente. Hoje a gente começa a perceber que a mente produz o corpo. Então, as terapias alternativas, elas são terapias da mente e sempre foram terapias da mente. E se a mente produz o corpo, a solução dos problemas das doenças está nas terapias da mente, né? Então, nesse sentido, a homeopatia e todas as terapias alternativas começam a ter uma explicação científica. E as terapias convencionais, elas começam a perder um pouco o sentido. Entendi. Doutor Lírio, a gente vai continuar esse assunto daqui a pouco no próximo bloco, que a gente vai fazer um intervalo rapidinho, não saia daí, porque a gente volta já.